Vamos sentar, queridos. Que bom ver você aqui nesta manhã. Como disse o querido Caio Fábio, Deus tem mais. Diga glória a Deus. Eu fico pensando às vezes, né? O que significa sermos igreja? Eu nunca me esqueço da pergunta que você me fez. Mas como assim, né? Como assim? Aquela vez que a gente conversou aqui. Mas muita gente não questiona mais, né, Abraão? A gente liga o piloto automático e segue, sem ter uma ideia exata do que é ser igreja e como edificar a nossa fé em Jesus Cristo. E quando a gente não tem muita clareza nessas questões, o inimigo das nossas almas rouba a nossa fé. Rouba a nossa fé. E a gente não sabe, não entende bem sobre fé, então nós não alimentamos a nossa fé da maneira adequada. Como é que alimentamos a fé? O que alimenta a nossa fé? O quê? Isso. Ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. Essa semana, quantas vezes você meditou na palavra de Deus? Não precisa nem me responder, mas para você pensar. Então, o primeiro alimento da nossa fé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, principalmente à noitinha, dá um sono, não dá? Você começa a ler assim. Ai, meu Deus, Senhor, me perdoa, eu vou dormir, estou tão cansado. Mas quando tem um jogo bom de futebol, esses dias teve um aí bom, e quando tem um bom filme, a gente não dorme. Por quê? Porque está interessado. Tem alguma coisa que nos faz ficar ligado ali, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e também alimentando a nossa fé pela palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,6: serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé. Se eu não me alimentar com a palavra da fé, eu perco. O Senhor Jesus Cristo disse que o homem não viveria só de pão, lá no deserto. Ele disse para o diabo: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o alimento para o espírito. Um grande missionário, um avivalista de Londres, evangelista usado por Deus em curas e milagres, ele falando acerca das pessoas que se questionavam por não terem fé, porque não eram curadas. Então, esse homem de nome Bosworth, ele diz assim, olha, ele passava nos lugares e ele começava a orar e as pessoas eram curadas assim, de maneira sobrenatural. Mas essas pessoas não testemunhavam tanto da grandeza de Deus, a despeito dos outros que não aconteciam nada.
Então era mais comum, Abraão, as pessoas que não recebiam a cura promover uma falta de fé na multidão, dizendo assim: não, eu não tenho fé para ser curado. O que acontece comigo que eu não sou curado? Tanta gente é curada, mas comigo não acontece. E será que nós não estamos vivendo um momento assim? De pessoas dizendo assim: não, tantas pessoas estão tendo milagre, estão sendo abençoadas. Eu vou procurar um lugar abençoado, porque eu não estou sendo abençoado. O Senhor nunca diz para a gente procurar um lugar abençoado. O Senhor Jesus diz assim: olha, sê tu uma bênção. O lugar que você está é abençoado por sua causa. É você que torna o lugar abençoado. A maior parte das pessoas hoje questiona mais a falta de milagres, questiona mais por que não acontece comigo as coisas, acontece com tanta gente, mas comigo não acontece. E esse evangelista, ele dizia no livro dele, um livro fininho, pequenininho, ele dizia assim: era impressionante, porque eu jejuava 40 dias antes de ir ministrar em uma cidade. E quando eu chegava lá, muitas pessoas eram curadas e transformadas. Só que o barulho maior eram daqueles que não conseguiam, não criam, não tinham fé. E eles diziam: não tenho fé suficiente para ver a minha cura. Não tenho fé suficiente para ver o meu milagre acontecer. E aí ele escreveu uma frase que me impactou. E ele dizia para as pessoas que vinham falar com ele: vocês conseguem alimentar o corpo de vocês com 3 boas refeições por dia. E o espírito de vocês está fraco. Porque vocês não conseguem alimentar o espírito. Então diga assim: a palavra de Deus é força para o meu espírito. O outro meio de edificar a fé é por meio da oração em línguas espirituais. Me parece que a igreja deixou de buscar o dom de línguas espirituais. Porque, pastor, porque eu não, para que vou falar em línguas? Orar em línguas espirituais fortalece a fé. Como diz as Escrituras, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. E eu preciso ser edificado. Paulo disse, lá aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 4. Olha lá, 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica-se a si mesmo. A igreja, edifica-se a igreja. Então, que tipo de edificação é essa que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios? Qual é esse tipo de edificação? O que acontece quando oramos numa linguagem de oração do Espírito Santo? Interessante que na epístola de Judas, que a gente fala pouco dela, mas na epístola de Judas nós lemos algo tão esclarecedor sobre a oração em línguas. Judas capítulo 1, verso 20. Judas capítulo 1, verso 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando. O que é orando no Espírito Santo? É orando em línguas espirituais. E eu quero dizer para você que há uma inegável edificação na fé que se dá quando nós oramos dessa maneira. É algo espantoso. E eu preciso buscar a oração em línguas espirituais. É claro que há outras orações, que não vamos menosprezar, mas há algo poderoso na oração em línguas espirituais. Porque o Espírito Santo fala com Deus através de você, através de mim, e quando isso acontece, você se edifica.
você se edifica. Em minha vida eu tenho experimentado os benefícios dessa edificação na fé, quando uso essa ferramenta poderosa. Então eu encorajo você também a usar. Outro alimento da sua fé chama-se multiplicar a sua fé por uma semeadura. A quantas pessoas eu valorizo falando do amor de Deus. A igreja precisa voltar a essa manifestação de fé, falando do amor de Deus para alguém. E quando a gente fala do amor de Deus, a gente não vira uma pessoa chata, caretona. Não, você pode ir lá estar num lugar que tem uma música, que tem alguma coisa, mas você pode falar do amor de Deus para as pessoas, vivendo o que você crê. Vivendo o que você crê. Eu preciso multiplicar por meio da semeadura. O significado do ensino de Jesus sobre ter fé como o grão de mostarda. Se usarmos a fé que temos, esse exercício a fortalecerá e levará a nossa fé a crescer. Quanto mais exercitamos nossa fé, mais forte ou robusta ela se torna. Você acha que Deus quer que você tenha fé, sim ou não? Sim ou não? Nós vivemos para a glória de Deus, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como um pai bondoso e amoroso, Ele deseja que você o agrade, sim ou não? Se sem fé é impossível agradar a Deus, é desejo do Pai que você ganhe fé ou não? Então, Senhor, me dá fé. E eu preciso desta fé, irmãos. Eu preciso me fortalecer nesta fé. Obrigado, queridão. A geração de Eli, por exemplo, perdeu completamente a presença de Deus. Lá no capítulo 4 de 1 Samuel, quando a arca foi tomada, houve uma expressão chamada Icabod, que quer dizer foi-se a glória de Israel. Esta foi uma geração que perdeu a presença do Senhor, e eles decaíram tanto que chegaram a ponto em que os sacerdotes, os filhos de Eli, se envolviam em prostituição na porta do templo, porque foi-lhes tirada a fé. E aí a gente percebe que as coisas estão acontecendo à nossa volta, não é, Elaine? Acontece coisas que nos decepcionam, nos entristecem, nos desanimam. E as fontes que vêm isto são as menos prováveis. Puxa, mas justo com essa pessoa, estou ficando tão triste. Justo com essa situação que estava tão ajeitadinha, agora eu estou tão desanimado com isto. Justo desta casa vem essa aflição sobre mim. Justo desta situação que vem toda essa questão sobre mim. Lugares improváveis pegam a gente de surpresa. Meu pai dizia assim: meu filho, não se iluda, quem dá prejuízo para nós são os amigos. Mas como assim, pai? Não, porque o inimigo você está preparado, você não vai investir nada no inimigo. Mas às vezes o inimigo, né, pede dinheiro emprestado, pede ajuda, e você ajuda. E aí você se decepciona. Então, o inimigo sabe disto, que de lugares menos prováveis vêm setas mais fundas no nosso peito. Lugares que a gente não está preparado. Vêm tristezas, vêm aflições, vêm decepções.
Esta geração de Eli é um exemplo a não ser seguido, porque a geração pecou gravemente contra o Senhor e por isso o Senhor julgou toda aquela geração. E qual foi o motivo pelo qual esta geração perdeu a presença de Deus? Aonde será que esta geração falhou? Vou dizer para você. Diga assim, aonde foi que eles falharam, pastor? Eles falharam ao fazer da presença do Senhor um amuleto. Diga, como assim um amuleto? Aquela geração não buscava mais o Senhor para adorá-lo. Quase ninguém mais ia a Siló, lugar de reunir-se para adorar, lugar de reunir-se para buscar ao Senhor. Quase mais ninguém, Abraão, ia até o templo para adorar, para buscar o Senhor. As pessoas já não estavam mais interessadas em irem à casa do Senhor e a buscarem a sua face, ou então tampouco se concentrarem em adorá-lo. Mas, pasme você, na hora das dificuldades, queriam fazer da presença de Deus uma espécie de amuleto, queria resolver os problemas. Israel saiu à batalha e encontrou a derrota diante dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 4, verso 1 ao 3. Olha lá que interessante. Primeira Samuel, capítulo 4, verso 1 ao 3. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos. Preste atenção nisto, por favor. Com medo de serem novamente derrotados, mandaram buscar a arca de Deus e a trouxeram ao campo de batalha. Continuando a leitura, verso 4 ao 8, que diz assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Quando os filisteus a voz de júbilo ouviram, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Eu sempre li esse texto dizendo assim: uau, presença de Deus faz os nossos inimigos temerem. Mas esse texto não tem nada a ver com isso.
o povo pagão confiava em amuletos. O povo pagão confiava em estátuas, confiava em sorte. E já os hebreus não buscavam mais a face do Senhor, já não iam mais atrás de adorar o Senhor. E quando eles viram que essa falta de adoração trazia derrota a eles, eles então disseram assim: pega a arca lá e traz para cá. Quando a arca chegou, houve uma voz de grande júbilo. E os filisteus, um povo pagão, temeu, porque eles confiavam em amuletos, não no Deus poderoso que era adorado pelos hebreus, mas em amuletos. E quando eles viram a arca chegar, eles disseram: assim como nós, eles também têm um amuleto agora. Preste atenção nisto. Até os filisteus ficaram com medo da arca. A arca representava o quê? A presença de Deus. Por que tanta gente confia em crucifixo, em imagens? Por quê? Porque representam alguma coisa. A condição daqueles gentios pagãos era que também acreditavam na força dos amuletos. Isso então, meus irmãos, nos mostra que os filhos de Israel já haviam adotado também a confiança em uma imagem. Eles ganharam um pensamento pagão. Para essa geração dos filhos de Israel, Deus já não era mais o criador e sustentador de todas as coisas, já não era o salvador do seu povo, já não era aquele que é digno de honra e glória. O seu templo estava abandonado em Siló. As pessoas já não iam mais buscar a presença do Senhor e não tinham prazer em reunir-se juntos para adorar a Deus, para reverenciá-lo, e declarar o seu amor, a sua confiança, dependência do Senhor. Há uma promessa: quando estamos juntos, há poder e autoridade no nome de Jesus. Quando estamos juntos, somos mais fortes. E a gente despreza isto. Como disse uma das nossas obreiras hoje para mim: pastor, antes de começar um projeto, eu orei muito ao Senhor, porque eu não quero só um projeto de célula na minha casa, mas eu quero ter um compromisso com a minha igreja, em buscar o Senhor e fortalecer a minha casa. E consequência disto, é uma das células mais cheias que nós temos aqui no Ministério IPG. Para essa geração de Eli, Deus havia se tornado alguém de quem somente se lembravam na hora da necessidade. E mesmo na hora da necessidade, esses israelitas não buscaram a presença do Senhor, eles apenas mandaram buscar a arca. Se eles sabiam que havia um pecado, um erro de não buscarem mais a Deus, o que eles deveriam fazer quando foram derrotados lá? Gente, para tudo, vamos para Siló, vamos adorar a Deus, alguma coisa está errada, vamos voltar, irmãos, vamos lá. Não, manda buscar a arca. Não vamos buscar, não, manda buscar lá.
a arca, que representa a presença de Deus. Vamos mandar buscar a arca, porque os que fazem de Deus um resolve tudo, nem sequer se dão ao luxo de ir buscar ao Senhor. Na minha experiência pastoral, irmãos, eu já conheci muita gente que não se importam em buscar a presença do Senhor. Quando falamos sobre os nossos cultos públicos, nunca dá, nunca pode. Estou com sono, estou cansado, agora não dá. Nossa, eu estou com dor de cabeça, eu estou com alguma coisa assim, eu estou assado. Nunca dá. Mas basta enfrentarem alguma situação difícil. Eles sabem que alguém está buscando ao Senhor. Então tem uma ligação. Pastor, ora por mim, por favor. Seja 3 horas, 4 horas, meia-noite, 1 da manhã. Alguém está buscando ao Senhor. Alguém está indo lá buscar ao Senhor, adorar ao Senhor. Alguém está ainda valorizando buscar a presença de Deus. Então eu vou falar com aquela pessoa. E eu não tenho nada contra isso. Eu fico honrado de receber a sua ligação para eu orar por você. Tanto eu, pastor Aleia, pastor Moisés, os obreiros, os diáconos, a gente está aqui à disposição. Nosso telefone é público. Quantos pastores você conhece que põe o telefone na mídia? Pessoal, me fala. O nosso está lá. Pode ligar a hora que quiser. Basta essas pessoas enfrentarem alguma situação difícil. Ligam para saberem se podemos orar com eles. E de preferência na casa deles. A gente está acomodado. A gente está tranquilo. Tem 2 meninas que cantam na internet. Você já viu? Fica tranquilo. Quando elas cantam isso, eu fico assustado, porque não dá para ficar tranquilo de jeito nenhum. Ah, Senhor. Quando chamamos para cultuar o Senhor, quando chamamos para uma vigília, quando chamamos para um culto especial, não dá. A gente não consegue. Né, Bia? Você está parecendo um soldado do Al Capone ali. Mas vamos lá. Quando nós desafiamos as pessoas a cultuar o Senhor, render-lhe glória, sempre há alguma uma dificuldade, uma luta. Quando os negócios vão mal, eu, a pastora Leia, os irmãos, estamos sempre dispostos a ir lá, ungir o lugar, trazer a presença do Senhor para aquele lugar. A nossa geração, meus irmãos, precisa aprender, reaprender a temer e a amar o Senhor, ao invés de querer tratá-lo como um empregado. A geração de Eli não buscou ao Senhor. A geração de Eli fez do Senhor um mero resolvedor de encrencas, de problemas. E por isto perderam a presença do Senhor. 1 Samuel 4, 10, 11. Está escrito assim: então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda.
Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eles perderam a presença do Senhor. E esta perda foi algo tão terrível que a nora de Eli sofreu mais com a perda da arca do que com a morte do seu sogro e do seu marido. Está escrito assim em 1 Samuel 4, 19 ao 22. Então a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas notícias de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disto, mas chamou o menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. E em nossos dias, queridos, a chamada igreja está vivendo esse perigo. Estamos deixando de adorar ao Senhor pelo que Ele é, e estamos buscando somente pelo que Ele faz. Isso nos deixa parecidos com os seguidores de Satanás. Ninguém adora Satanás pelo que ele é. Os homens adoram ao diabo pelo que ele dá, pelo que ele faz. Cantores publicam: fiz um pacto porque queria ter sucesso com a minha música. Fiz um pacto porque queria ter dinheiro no meu trabalho. Fiz um pacto com o diabo porque eu queria ser uma pessoa influente. Percebe? Às vezes nós buscamos a Deus somente pelo que Ele faz. E a grande diferença entre adorar a Deus e a Baal está em quem é Deus e quem é Baal. Josué disse isto: eu não sei vocês o que vocês vão fazer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor pelo que Ele é. E se Ele não der, Ele é Deus. E se Ele der, Ele é Deus. Meu coração não está quebrantado com o Senhor pelo que Ele me dá, mas o meu coração está quebrantado pelo Senhor, pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Às vezes a gente pergunta, para o cônjuge: e aí, como é que eu estou com você? Está tudo bem? Ainda sou aquela pessoa? E às vezes a gente ouve assim: não, você é assim, você me dá alegria, me trata bem. Intensidade. Se o cônjuge amasse o outro pelas coisas boas que ele faz, estaria ruim a coisa, né, Wagner? Mas o cônjuge ama o cônjuge pelo que ele é, pelo que ele é. E esta é a presença de Deus: amar ao Senhor pelo que Ele é. O diabo não tem seguidores pelo que ele é, pois ele não é nada. Ele é cruel, maligno, torturador, mentiroso, crápula. Alguém adora alguma coisa com essas qualidades? Não. Por que eu adoro a Deus? Por que você adora a Deus? Porque Ele é Deus. Eu adoro porque Ele é Deus. Ele me ama. Aquela música traduzida pela menina da Lagoinha lá,
que diz: me ama, eu me ama. Lembra dessa música? Lembra dessa? É desse século, né, Dailton? A do outro século, você lembra? Amassou o barro lá na arca, rapaz. Muito bem. Qual é o modelo bíblico da atitude correta que vemos que aqueles que servem a Deus? Qual é o modelo bíblico? Depois que a mulher de Jó lhe pediu que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse, lá em Jó 2,9, ele declarou uma das maiores frases de adoração da Bíblia, Jó 13,15: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Jó faz uma das grandes declarações de adoração, né, meu filho? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. É de pessoas como Jó que o reino de Deus, ajuda lá, pastora Leia, é de pessoas como Jó que o reino de Deus necessita hoje. Você fala assim: pastor, então é de pessoas que vão perder tudo que o reino de Deus precisa? Não, não precisamos perder tudo para adorar a Deus e para buscá-lo de todo o coração e de todo o entendimento. Você acha que o seu pai gosta que você o agrade? Sim ou não? Todos aqui tiveram um pai, sim ou não? Você não nasceu de chocadeira. Então, todos nós tivemos um pai. Seja um pai natural, ou um pai de criação, ou um tio, ou alguém que nos criou. Essa pessoa que nos criou como pai, gosta de ser agradado ou não? O nosso pai gosta de ser agradado pelos seus filhos, sim ou não? Como é que eu agrado a Deus? Com muita fé. Isso é conversão. Eu perguntei no grupo esses dias, né? O que é conversão? Está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados da glória, não vivem mais para a glória de Deus porque pecaram. Eu não consigo com os meus pensamentos, com as minhas atitudes agradar a Deus. Então eu preciso me converter. O que é converter? É que agora os meus pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus. E agora tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu olho, tudo que eu faço, eu posso fazer para agradar o meu Pai. Pela fé. Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele acertava todas? Não, ele foi um dos que mais erraram. Mas ele voltava, reconhecia e fazia para agradar a Deus. Sabe, irmãos, eu às vezes luto, né, contra uma chavinha de desânimo, de ver pessoas não valorizando o culto público. Às vezes eu fico atento lá em casa ouvindo a ministração do Open e sou edificado. Vejo jovens que estão com dificuldade, moram longe, mas chegam lá e desejam algo novo de Deus, têm fome, têm sede de Deus. E Deus é tão bom que além da fome de Deus e da sede de Deus, ainda come hambúrguer, come pizza. E a gente tem que convidar, forçando para comer hambúrguer, senão ele não vai. Nós vivemos uma geração do para ontem, né, Emílio? Antes do café. Ou Deus me abençoa
ontem, antes do café da manhã, ou eu não quero saber desse Deus. Eu só amo a Deus pelo que Ele me faz. Teu pai aqui na terra te ama, sim ou não? Tua mãe te ama aqui na terra, sim ou não? Te dá tudo que você quer? Dá tudo que você quer? Não. Dá tudo que você quer? Tua mãe dá tudo que você quer? Muita coisa, eu vejo lá nas redes sociais. Vai no clube, vai não sei o que, vai no desfile. Mãezona, né? Mas ela queria te dar muito mais. Ela não pode. E porque ela não pode te dar tudo o que você quer, ela não te ama. Você acredita que a tua mãe te ama? Os nossos pais nos amam. E o amor deles não está baseado em tudo que eles nos dão. Às vezes eles não podem dar o que a gente quer. Nem por causa disso eles deixam de nos amar. Mas eu os amo porque são meus pais. Eu os honro porque são meus pais. Hoje eu vejo meu filho com o Benício no colo. Não é meu papel dar tudo para o Benício. O meu papel é orar mais pelo meu filho, para que ele possa dar o melhor para o filho dele. É ajudar mais os meus filhos, a fim de que eles possam oferecer mais para os filhos deles do que eu ofereci a eles. Eu confesso a você que às vezes eu já entrei em crise de achar que eu não dei o suficiente para eles. E aí eu vejo eles servindo a Deus. Por mais difícil que seja essa caminhada, vocês nunca viram os meus filhos me deixarem sozinhos aqui? Por mais difícil que seja, por mais cacetada que a gente já tenha tomado nos ministérios, você nunca viu um dos meus filhos. Não quero mais, pai. Estou cansado. Não vou. Estou com sono, estou cansado. Eles desde pequenininho, Abraão. Pai, não, estamos juntos. Com um, com dois, com três. Pai, estamos juntos. E um deles, um dia desses, disse para mim: pai, como o senhor não deu? Olha tudo que está acontecendo com a gente. Somos gratos a Deus por você. E o que me torna pastor de vocês, irmãos, não é esse homem do púlpito. Não. O que me torna pastor de vocês é a minha casa. Eu apresentar a minha casa. E como Josué, eu posso dizer, Abraão, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tempo de buscarmos a Deus, não porque Ele nos dá, mas por quem Ele é. E minha oração por você: Pai, revela a eles quem é o Senhor. E eu quero orar por você nesta manhã, exatamente assim: Pai, revela a eles quem o Senhor é. Fique em pé comigo. Pastor Moisés, me ajude aqui em oração, em orar por nós. Oremos ao Senhor Jesus. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração.
Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai. Graças te damos pelo teu amor manifestado em Cristo Jesus, ó Pai, que veio até nós, ó Pai, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para a glória do teu nome, e recebeu o nome que está acima de todo o nome, e ao nome de Jesus que se dobre todo o joelho que há no céu, na terra e embaixo da terra. Por isso nessa manhã nós nos alegramos, porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor Jesus é a nossa fortaleza, Pai. Obrigado, ó Pai, porque nós não dependemos de simbolismos para sentir a Tua presença. O Teu Espírito está em nós, o Teu Espírito se move, Pai, na vida da Tua igreja, Senhor Jesus, na vida dos Teus filhos neste lugar. E por isso nesta manhã, ó Pai, a ressurreição e a vida de Jesus entre em cada coração nesta manhã e possa trazer, ó Pai, uma nova esperança, Senhor, um novo olhar para a glória preparada para os Teus filhos, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado pelo Teu cuidado sobre cada um aqui neste lugar. O Senhor tem se manifestado poderosamente sobre a vida dos Teus filhos, ainda que eles não vejam esperança. O Senhor é a nossa esperança, Pai. E nós sabemos que os Seus planos não podem ser frustrados, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor tem pensamentos de paz. Sabemos que o Senhor tem caminho sobre o deserto. O Senhor tem suprimento, Pai. O Senhor tem a fonte. O Senhor é a fonte inesgotável de amor, ó Pai. Tu és amor, ó Pai. Assim como Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós declaramos, Tu és o Cristo, o ungido de Deus sobre esse lugar, Senhor Jesus. Ah, Senhor, eu creio na força do Seu poder, ó Pai. E creio na Tua ação e no Teu mover sobre cada vida neste lugar, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada coração. O Senhor compreende a porção que cada um dos Seus filhos aqui precisa, Senhor. Mas, Pai, nós não queremos ter um relacionamento contigo apenas de olharmos para cima só quando precisamos, Senhor Jesus. Nós queremos olhar para Ti com um olhar de amor, ó Pai, dando graças a Deus em todas as coisas, ó Pai, porque o Senhor é a suficiência. O Senhor é o plano melhor sobre as nossas vidas. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa paz. E nós nos alegramos muito, Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus, ó Pai, e nós Te adoramos. Até, Pai, o fim da nossa vida, nós queremos Te adorar, bendizer, declarar. Declare comigo, Jesus Cristo é o Senhor. Declara bem forte, igreja, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glórias ao Teu nome, aplauda ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa do seu lado aí. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A
sequência desta palavra é algo sobrenatural. A gente não vai ter tempo de falar a sequência, mas houve arrependimento. Os hebreus se arrependeram e começaram a buscar o Senhor de novo. E coisas tremendas aconteceram quando eles resolveram buscar o Senhor. E esta manhã, você que está aqui comigo, você que está na live, eu quero desafiar você a investir em pelo menos 2 pessoas essa semana. 2 pessoas. Dizer para ela: eu quero te animar, te incentivar a buscar o Senhor comigo. Domingo que vem na igreja. Domingo que vem estaremos juntos, no grupo, nas nossas células e no culto público, as 2 asas, né? Quero desafiar você, encorajar você. Hoje recebi várias ligações de pessoas enfermas, como eu te disse. Os filhos da Elisete e do Rony passaram muito mal essa madrugada. Filho da nossa querida Fabiana, filhinha dela, né? A Janaína e a Carol. E outras pessoas que ligaram. A Jo e o Wagner passando uma dificuldade com o filho. Dificuldades. Por isso que nós começamos o culto orando pelas nossas casas. Amém? Vamos sentar mais um minutinho, queridos. Glória a Deus. A bênção do Senhor é que enriquece e que não acrescenta dores. É a bênção do Senhor que nos enriquece. E eu sempre digo isso, né? O Wagner Wilson me lembrou hoje que Deus poderia levantar um homem muito rico, se converter aqui e nos ajudar em todas as questões do prédio da igreja. Mas não é assim que Deus faz. Deus prova-nos em fé quando nós ofertamos, dizimamos, investimos no reino de Deus. E aí Ele abre a janela dos céus e de lá é derramada sobre nós uma grande abastança que a gente não pode medir. É de lá que vem. Então, separe em sua mão a sua oferta de amor e de gratidão. Você vai ofertar, você vai dizimar. Você que está na live, nós temos aí nossa chave Pix do Banco Santander. Igreja Plena da Graça, um lugar para chamar de seu. Você vai investir no reino de Deus. Não se esqueça do quilo de alimento não perecível. Quando você vier domingo que vem é ceia? Não, né? Não. Quando você vier na ceia do Senhor, já vá reservando uma latinha. Ai, pastor, está tão difícil para mim. Mas tem gente que está muito mais difícil que você. E quando a gente traz para abençoar, Deus nos abençoa ainda muito mais. Muito mais. Você está orando por esse prédio? Se vamos mudar o lugar que Deus está nos preparando. Quem sabe o lugar perto da sua casa? Estou orando para que Deus IPG Guarulhos, vamos orar para que o Senhor faça o melhor por nós. Porque eu disse ao proprietário desse prédio que nós não vamos renovar o nosso contrato. Não vamos. Já está decidido que não vamos ficar nesse lugar mais. Está decidido que Deus vai nos dar o melhor. Lugar com o pé direito mais alto. Eu desenhei para Deus. Quero um lugar com o pé direito alto. Quero um lugar que não tenha coluna,
Quero um lugar com um salão amplo, um espaço para as crianças. Desejo muito, nesse segundo semestre, investir no Ministério Infantil. Quem sabe você ajudando, né? Mostrando para as crianças como é que faz, como é que desfila. Pensou fazer um desfile de criança? De moda? Vamos investir no Ministério Infantil. Vamos investir nos casais. Vamos investir no Ministério de Homens desta igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Separe aí em sua mão a sua oferta de amor e de gratidão. Vinícius Júnior, não, Vinícius, pai do Vinícius Júnior, chegue aqui. Obreiro de Deus, servo do Deus Altíssimo, vai orar pelas nossas ofertas. Vai orar pelas nossas ofertas, entregar ao Senhor o nosso melhor. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua providência em nossas vidas, Pai. Antes que aconteça, nós já cremos, Pai, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Senhor, abençoa essa casa, Pai, que o Senhor providencia cada um dos ofertantes e quem não pôde ofertar, Senhor. Faz a tua obra na vida dessas pessoas, Senhor. Nós cremos em Ti, nós acreditamos que o Senhor pode mudar qualquer situação, Pai. Abençoa aquelas pessoas que não tiveram o que se alimentar, Pai. Entra com providência na vida dessas pessoas. Faz a tua obra para que eles vejam que você é Deus, Pai. Nós te amamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, querido. Irmão Zé Milton, ele já foi. Era para passar aqui primeiro, mas tá bom, tá tudo certo. Glória a Deus. Enquanto você oferta, temos células segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o Open House. Temos todos os dias que você precisa para estarmos prontos a te abençoar. Prontos a te abençoar. E eu desejo que o Senhor se revele a você poderosamente. Nesse segundo semestre, nós vamos implantar um modelo novo da Igreja Plena da Graça. E tenho certeza que você será muito abençoado. Então, cada departamento vai ter uma pessoa pensando só naquilo. IPG homens, IPG mulheres, IPG casais, IPG moçada, IPG infantil e assim por diante. E nós vamos ver Deus operando entre nós. Temos mais 6 obreiros trabalhando na causa do Senhor e tenho certeza que o Senhor virá de maneira sobrenatural sobre nós. Amém, queridos? Muito bom. Bom, nesta manhã nós temos 1000 razões para louvar a Deus. E uma das razões é o aniversário de alguém muito especial. Alguém que eu conheço há mais de... não vou nem falar o quanto. Não, vamos denunciar as idades. E eu estava falando com um querido nosso sobre o valor da amizade. O pastor Vlad, que pregou aqui domingo passado, né? Ele é meu amigo há mais de 40 anos. Tão difícil a gente ter amigos assim, né? E tanto tempo. E eu conheço muita gente, irmãos. Muita gente, né, pastor Moisés? Chega lá, conhece o pastor Lacife? Ah, sim, conheço. Conheço muita gente. Muita gente.
mas tenho no meu coração o valor da amizade real. E a primeira amizade verdadeira foi com a Leia. Nos tornamos tão amigos que nos casamos. Nos apaixonamos, nos amamos e casamos. E Deus nos deu 2 filhos, show de bola. E acrescentando filhas ao nosso coração. Keilinha, nossa querida Gabi, presente de Deus, que também fez aniversário nesse mês. Mas hoje particularmente nós queremos louvar a Deus pela vida da pastora Leia. E eu quero louvar a Deus pela vida dela com você. E nada melhor do que ouvir de pessoas tão próximas sobre aquilo que ela é e sobre um texto da palavra de Deus que elas vão falar sobre a pastora Leia. Pastora Leia, enquanto os meninos tocam, fica aqui comigo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Ao Senhor agora. Tem alguém para falar um texto aqui para você? Chega aqui, Keilinha. Mãe do Benício. Graças a paz, igreja. Eu vou ler um versículo da palavra para você, pastora, que diz assim, lá em Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É o que eu tenho visto na sua vida, no seu ministério aqui na igreja. O temor de Deus para mim, ele tem a ver com os princípios do Senhor e não negociá-los a preço algum. E é isso que eu tenho visto na sua vida. Você tem se fortalecido dia após dia, mesmo com as lutas que tem vindo, que são muitas. O Senhor tem te fortalecido e você não tem desviado o teu objetivo, o teu propósito. Você tem continuado firme no Senhor, temendo a Ele e que o mais Ele fará. E se fosse para eu desejar algo para você, é que você tenha fé no Senhor. São muitos os versículos na palavra que falam sobre a fé. E eu deixaria isso no seu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas mais do que isso, eu vejo a fé como algo muito, muito grandioso da palavra de Deus. Que enquanto houver fé, a gente pode não ter mais nada, mas enquanto houver fé no nosso coração, não é acreditar. Vai acontecer, eu acho que vai. Não é isso. A gente pode não acreditar, mas lá no fundo, se tiver fé no Senhor, Ele faz o impossível. E é por isso que o diabo, o mal desse mundo, ele ataca tanto a fé dos nossos corações, a fé nas nossas vidas. Porque ele sabe que onde não há fé, não há o que frutificar, não há o que nascer, não há o que esperar. Mas que o Senhor plante cada dia mais a fé dele no seu coração. E que você se fortaleça nisso, qualquer que sejam as circunstâncias. Amém? Vamos falar algo para a pastora Leia. O que nós vamos falar para ela? Nós amamos você. Aleluia. Glória a Deus. Então esta é a filha do coração que chegou primeiro, agora chegou uma outra filha do coração. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu acho que eu não vou falar tão bem quanto a Keila, tá? Eu morro de vergonha. Bom, a palavra que eu tenho para falar para a pastora Leia também é Provérbios 31, só que 25 e 26. Reveste-te de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. E eu admiro muito o jeito que você sorri para o futuro, sem medo, né? Sempre com uma palavra de bom ânimo, com fé, com coragem.
E eu admiro tanto isso em você, mas tanto isso em você, que você é exemplo para mim, né? Quando eu tô triste, quando eu tô feliz, eu sempre compartilho com você e você sempre me abraça de um jeito como uma mãe. Então eu te admiro muito e acho que toda a igreja também. Amém, obrigada. Vindo isso da nossa casa, esse é o maior presente, né? Porque o evangelho a gente se vive assim, no dia a dia, né? Não é aqui. Não é só nesse tempo que nós temos aqui, mas é no dia a dia, quando a gente precisa. É o viver do Senhor Jesus, né? Servindo, amando. Não é perfeição, porque nós não somos perfeitos, né? A gente está crescendo em Cristo, aprendendo. Então, muitas vezes, a minha família nos vê tristes, muitas vezes alegres, né? Hoje meu marido perguntou algumas coisas para mim. Como tá, né? Como tem sido eu na sua vida, né? Então, nem sempre é perfeito, nem sempre está alegre, às vezes está triste, às vezes está de mau humor, às vezes levanta, não está muito bem. Mas nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que foi a palavra de hoje. Então a fé vem pelo ouvir da sua palavra no nosso coração. A fé é que nos sustenta, essa fé que nós temos em Cristo Jesus, não pelo aquilo que nós vemos. A palavra de Deus em 2 Coríntios diz, né? Porquanto não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, amém? Porque a gente não atenta naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê, porque o que a gente vê passa, é temporal, mas o que a gente não vê é eterno. Isso quer dizer, às vezes uma palavra que você dá para alguém, né? Às vezes um bom dia, às vezes a pessoa não está bem, mas você injeta fé, falando não desanima, creia, Jesus pode todas as coisas, confia. Muitas vezes a gente não está vendo motivos, mas pela fé nós enxergamos além, amém? Muito além. Aquele que começou essa boa obra em nós, Ele é fiel para aperfeiçoá-la, amém? Em Cristo Jesus. Então esse é o maior presente, a nossa família, né, Vinícius, Janaína? Quando a gente fala de família, a gente fala de valores, a gente fala de amor, de compromisso, comprometimento que as pessoas não têm mais hoje. Amor é muito mais do que paixão. A paixão ela vai esvaindo muitas vezes, mas o amor ele permanece, é compromisso, é aliança. Mesmo você falhando comigo, eu estou junto com você. Mesmo hoje você não tendo algo muito legal para me falar, eu estou com você. Se você está triste, eu te ajudo, né? Vamos lá, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é dia a dia. É isso que a gente precisa plantar. Mesmo que o nosso lar esteja com tantos problemas, se um de nós estiver alicerçado em Cristo, em oração, em fé, vai haver restauração, vai haver mudança. É nisso que nós cremos, amém? Às vezes não vai estar como a gente quer, mas o Senhor vai restaurando, vai fazendo crescer em nós. Cristo Jesus, esperança. Ele é a nossa esperança, amém? Obrigada, irmãos, eu amo muito vocês. Mesmo a gente se entristecendo por não ver tantas pessoas, continuo amando vocês, continuo a minha fé em Jesus. Ele sabe o nosso futuro, amém? E Ele tem planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro bom. Aleluia!
Glória a Deus, obrigada. Aleluia. Vamos ficar em pé, estenda a sua mão aqui. Os diáconos, por favor, cheguem aqui à frente, pastor. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Os diáconos vão impor as mãos sobre a pastora e nós vamos orar por ela em nome de Jesus, declarando a graça de Deus. Poderia chamar todos vocês, porque eu sei que cada um de vocês tem um testemunho acerca do ministério da pastora Leia na vida de vocês, né, Milena querida, filhona do coração? E eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, nós oramos pela pastora Leia. Tua graça venha sobre ela, meu Deus, e haja uma ministração poderosa de fé, de amor, de saúde. Haja, Senhor, uma unção nova do Espírito de Deus sobre o seu ministério. Haja um ânimo novo sobre o seu ministério, Senhor. Assim como declararam a Keila, a Gabi, assim como declaram tantas mulheres desta igreja, sobre a importância do ministério dela na vida desse ministério. Senhor, nós te louvamos pela vida dela e declaramos que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor, que a comunhão do Espírito de Deus seja derramada sobre ela abundantemente. Declaramos, ó Deus, que nenhuma seta de tristeza prevaleça. Declaramos que nenhuma seta de enfermidade prospere. Declaramos que nenhuma arma forjada contra ela tenha validade. Nós a abençoamos e declaramos, ó Deus, que o teu amor seja revelado a ela a cada dia, porque a revelação do teu amor lança fora todo o medo. Te agradecemos pela vida da nossa pastora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Parabéns. Felicidade, muitos anos de vida com Deus em você, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém? Ao final temos uma mesa lá para a gente abraçar a Leia e abençoar a vida dela. Só não tem coxinha, mas tem coisa boa lá. Né, Emilião? Aí ela vai estar lá, ela vai lá à frente agora. Vai lá, pastora Leia. Vai lá perto da mesa. E aí os irmãos vão se despedir e te dar um abraço lá. Amém? Não esquece, você tem um compromisso com Deus e comigo. Invista em 2 pessoas essa semana para estarem com você aqui domingo que vem. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor te dê a paz, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até já. Eu amo você.